Energia para o genocídio. Envio de combustível do Brasil a Israel sobe 44.000% desde 2023. Controlada pelo setor privado, Petrobras abastece tanques e aviões israelenses que destroem Gaza. Segundo a FUP e a FNP, Lula precisa ir além das declarações e implementar um embargo energético. Esse texto é do Eduardo Vasco. O que você destaca dele, Gui? Então, hoje a gente tem mais de 600 dias de genocídio, de massacre em Gaza. São 66 mil palestinos mortos, isso considerando os 11 mil desaparecidos que estão sob os escombros. E, para a gente ter uma noção, se isso fosse no Brasil, proporcional à população brasileira, seriam 6,3 milhões de brasileiros assassinados. 22 mil crianças em Gaza até o momento e 13 mil mulheres. E isso dá a maior proporção desde a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, é uma proporção maior que a Segunda Guerra Mundial de mortes, de assassinatos de crianças e mulheres. Mesmo diante desse contexto, o que a gente vê é a ausência de ações concretas contra esse massacre, contra esse genocídio. Então, Eduardo Vasco, ele destaca, ele valoriza o fato de que Lula tem um posicionamento muito contundente, ele fala abertamente sobre genocídio, são várias declarações dele desde 2023 sobre esse assunto, tanto no Brasil quanto em eventos no exterior. Só que isso não é acompanhado de uma ação concreta, de um embargo energético, de ações que realmente possam enfraquecer Israel, por exemplo, economicamente, para pressionar e fazer parar essa máquina. Então, aí, partindo para os números, né? A gente vê, por exemplo, que o Brasil é o maior parceiro de Israel na América Latina, fica atrás apenas dos Estados Unidos. A nível global, é o segundo maior parceiro do sionismo, né, do Estado sionista. Isso também é bem significativo. Até fevereiro de 2024, entre os 5 maiores fornecedores de petróleo, o Brasil estava entre os 5 maiores fornecedores de petróleo para Israel, e 9% do petróleo bruto importado por Israel vem do Brasil. E em 2024, por exemplo, foram 2,7 milhões de barris de petróleo bruto. E aí, quando a gente vai analisar uma comparação temporal, até abril deste ano, se a gente comparar os 4 primeiros meses do ano, o crescimento de envio de petróleo para Israel foi de 44.000%. Ou seja, depois de iniciar esse massacre, né, dessa ofensiva que foi recrudescida, uma ofensiva que já vem de décadas, mas desde outubro de 2023, cresceu ao invés de diminuir. Então, essa é a crítica central do texto e que, enfim, ressalta a importância de que o Brasil tem uma posição mais contundente. Não só um posicionamento, mas ações concretas para impedir, né? Porque esse petróleo que é enviado, todo tipo de energia enviada para Israel, está sendo usada nesse genocídio, está sendo usada para abastecer os tanques, os aviões e os outros veículos de guerra. Olha, eu quero começar dizendo que, usando a palavra inaceitável, é inaceitável que o governo Lula, mesmo reconhecendo o que ocorre em Gaza com o genocídio, siga mantendo ativa uma rota econômica que alimenta diretamente essa máquina de morte. Segundo o relatório da Datadesk, o Brasil foi responsável por 9% do petróleo bruto fornecido a Israel nos últimos meses de 2024, até figurando entre os 3 maiores exportadores para o regime israelense, gente. É profundamente contraditório e moralmente reprovável que o governo Lula continue alimentando um genocídio reconhecido por ele mesmo, reconhecido por uma vasta gama de autoridades internacionais, enquanto ao mesmo tempo mantém abastecimento de combustível para Israel. Em 2025, relatórios recentes da ONU e de organizações internacionais revelaram que o Brasil continuou enviando óleo e combustíveis para Israel após a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, que classificou as ações de Gaza como genocidas. Esse fornecimento persistente, mesmo depois do ICJ ter determinado que países devem impedir atos genocidas, torna o Brasil potencialmente cúmplice por omissão. E eu diria outra coisa, Gui. Existe uma falsa equivalência de que o Lula não tem o que fazer, de que a culpa é porque ele está encurralado. Mas eu quero lembrar vocês uma coisa. Sabe qual foi o momento onde o Lula mais cresceu de popularidade? Assim, em momento que era absurdo, quando ele foi preso. O Lula é muito bom quando tá acuado. Muito. Só que eu
odeio ser pessimista, Gui. Não vai dar tempo. Essa coisa de ficar sempre tentando fazer média, nesse momento onde a gente tem uma polarização que é praticamente 50-50, não vai dar certo. Não vai. Isso está custando já. Ontem saiu uma pesquisa de popularidade, está caindo. Porque as pessoas percebem. O discurso ele funciona até certo ponto. Depois ele cai por terra quando as ações não batem com o discurso. Então, é preciso sim. E eu quero mandar um beijo para Paula, minha amiga. Obrigado, Paula, por mandar bastante mensagens. Gui, quer fazer mais algum comentário aqui? Depois eu tenho mais um pontinho para falar. Ó, só quero agradecer também, ó, a Simone Cavalcante nos enviou R$ 5. Muito obrigado, Simone, por colaborar com a gente. Ela diz: Lula, me ajuda a te ajudar. Ouve os meninos do Redação DSG. Por favor, Lula, Por favor, Lula, ouve a Itamaratyzos, gente. ouça o que a esquerda e o antisionismo está dizendo, está pedindo, está implorando para o Brasil. Então, para continuar a discussão, né, em relação a Petrobras, e aí o Eduardo Vasco ele faz uma pontuação interessante. Ele fala o seguinte, que muito dessa exportação de petróleo, da continuidade da exportação e desse aumento de envio de combustível para Israel tem a ver com o controle de acionistas sobre a Petrobras. E isso justamente ressalta a importância de fazer com que a empresa seja controlada novamente, integralmente, pelo Estado e também pelos trabalhadores. Porque é justamente essa prioridade de lucrar que gera essas exportações e que não se importa com o que está acontecendo em Gaza. Além disso, o texto também cita protestos, ações que têm sido registrados não só no Brasil como no mundo. Então, né, inclusive a gente cita aí, né, citou na linha fina sobre a Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros também, que assinaram uma carta direcionada a Lula pedindo a suspensão imediata de exportações de petróleo. E aí eles falam o seguinte, que a liderança do Brasil pode estabelecer um precedente para que outras nações ajam de forma decisiva diante da Nakba, a catástrofe palestina em curso. Além disso, a gente tem a Corte Internacional de Justiça, que ela afirma que empresas que fornecem petróleo a Israel são cúmplices do genocídio. E na Europa também a gente tem protestos e sabotagens a meios de transporte que estão levando combustível a Israel, ok? Então isso para complementar o que o Jorge está falando, o que a gente percebe, inclusive durante as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, muito foi falado de como o apoio dos democratas a Israel também foi decisivo para que eles perdessem essas eleições. Porque muitas pessoas, né, alinhadas aos democratas são pró-Gaza. E aí ver esse país enviando aí bilhões e bilhões para Israel continuar nesse massacre também enfraqueceu. Então, quem sabe, né, a gente não sabe, é preciso fazer uma análise mais, né, um pouco mais detida sobre isso. Quem sabe, talvez, o apoio, uma ação contundente de apoio a Gaza não seria negativa, mas sim positiva para o governo. A gente publicou um texto, na verdade, né, publicamos texto sobre Gaza aqui praticamente todos os dias, é um assunto realmente muito importante para a gente, e um deles é uma análise da Verbena Córdula, que ela também questiona o que falta para o Lula romper relações com Israel. E ela diz que ela considera, sim, que há um cálculo político, há a possibilidade, por exemplo, de que a oposição usaria isso para associar o governo Lula a terrorismo, ao Hamas, por exemplo, e a gente sabe sim da capacidade de articulação da extrema-direita aqui no Brasil, mas que, até pegar a frase, né, o pragmatismo que se diz necessário para manter a governabilidade perde toda a legitimidade quando o preço é a naturalização da matança de civis. Então, o que ela está dizendo existe um cálculo político? Existe. Mas até que ponto isso é importante quando a gente tem um genocídio em curso? Então, é um questionamento. E só para completar, Jorge, para finalizar minha parte, e convidar vocês a estar lendo um outro texto que nós publicamos essa semana, chamado Sem Pesca, Plantio ou Ajuda Humanitária. Fome leva 500 mil palestinos à desnutrição extrema. É um outro texto sobre Gaza que vai explicar como as várias formas de cerceamento de entrada de alimentos em Gaza
Então, impedindo a entrada de ajuda, impedindo que os palestinos pesquem no Mediterrâneo, por exemplo, está levando aí a casos, né, milhares de casos, 500 mil casos de inanição. Ou seja, é tanta fome, é tanta desnutrição, que a pessoa já não tem nem forças mais, enfim, para seguir em frente, para se levantar, para fazer as coisas. É um estágio muito grave da fome em Gaza. E só para arrematar também, eu vou recapitular um pouquinho. Ou seja, gente, enquanto o Lula vai na mídia para condenar o genocídio, convocar embaixadores na prática, o Brasil continua enviando combustível para sustentar os ataques em Gaza. Isso confirma o alerta da advogada palestina Hula Shaded, que o país pode ser cúmplice exportando petróleo necessário para forças militares israelenses. Essa contradição entre discurso e ação sangra legitimidade política. Manter essas exportações torna a retórica meramente performática. Se existe condenação real ao genocídio, e o Estado brasileiro assinou tratados fundamentais como as convenções de Genebra e o Estatuto de Roma, resta uma única atitude coerente: interromper imediatamente o envio de combustível para Israel, seja por meio da Petrobras ou de outras empresas envolvidas. Negar essa medida, mesmo diante de dados contundentes, é compactuar, gente. É hora de ir além das palavras, transformar a solidariedade em prática. A esquerda do Brasil exige uma política externa com coerência e firmeza que priorize verdadeiramente a vida dos palestinos. E que mais, Lula? Desculpe, eu sei que o senhor é muito mais experiente do que eu, mas qual é a sua pauta central? Direitos humanos. Se o senhor não consegue fazer valer a sua maior pauta na política externa, o que o senhor vai conseguir fazer? O que o senhor vai conseguir fazer que a gente acredite? Fica aí a questão.